Olá, você que acompanha o canal Meu Sítio em Casa, tudo beleza? Espero que estejam muito bem. Eu vou bem demais, com a graça de Deus. E nesse vídeo de hoje, vamos dar continuidade aí à série de vídeos que estamos falando características sobre as variedades de uva que nós temos aqui no Meu Sítio em Casa. E hoje nós vamos falar sobre essa aqui, ó. A Isa CL01. Ai meu Deus, que uva é essa? É a Isabel Precoce, pessoal. Ela é uma mutação somática da Isabel comum. E ela tem algumas características diferentes que a tornam também muito interessante para a gente ter aí na nossa casa. Mas antes, meus amigos, de entrarmos em mais detalhes sobre essa variedade super legal, peço a força de vocês. Se não são inscritos, inscrevam-se aqui no nosso canal, compartilhem os conteúdos, deixem o like de vocês aqui no vídeo e manda ver, pessoal, lá no campo dos comentários. Mandem dúvidas e sugestões, a gente vai interagindo bastante e assim eu vou trazendo conteúdos cada vez mais bacanas e o nosso canal vai crescendo cada vez mais. Sem mais delongas então, pessoal, bora pro vídeo. Aqui então, pessoal, nós temos o nosso pé da uva Isabel Precoce. Ela, pessoal, vocês podem reparar que as folhas são muito parecidas com a Isabel comum, tá? E o que acontece com essa variedade? Essa, pessoal, ela é uma variedade brazuca, tá? Ela é uma variedade brasileira. O que aconteceu com ela? Aí vem um pouco da origem da história dela. Ela, pessoal, surgiu espontaneamente a partir de uma mutação somática de uma videira Isabel comum, que nós já mostramos aqui no vídeo para vocês, trazendo características sobre essa variedade. Se vocês não conferiram, não deixe de conferir. Vou deixar aqui no card aqui em cima do vídeo, beleza? Então, pessoal, o que aconteceu? Um belo dia, lá por volta da década de 90, tá? Mais ou menos aí em 1993, numa propriedade lá de Farroupilha, lá no Rio Grande do Sul, um produtor percebeu que em um dos pés das suas videiras de uva Isabel comum, tá? Isabel comum, dessas plantas, pessoal, alguns galhos delas apresentavam umas características um pouco diferentes. Elas começavam a dar cor e chegavam no grau de Brix antes dos demais pés. E ele achou isso um pouco curioso. Então ele tirou galhos, né, na poda e começou a fazer enxertos dessa planta em outros porta-enxertos, tá? Que ele tinha lá na propriedade. E ele percebeu que todos esses enxertos que ele fez seguiam essas características. Eles amadureciam antes. Então eles davam cor, davam sabor, tá? E davam ali o ponto de grau de doçura, ali o grau Brix, antes que a variedade Isabel comum dos demais pés que ele tinha. Ele achou isso muito curioso, tá, pessoal? E aí ele entrou em contato com o pessoal lá da Embrapa, lá do Sul. E aí o engenheiro agrônico Paulo Adolfo Tesser verificou essa planta, estudou ela por um tempo, levou o material genético dela, ou seja, levou gema, né? Levou galhos dessa variedade, que eles viram essa diferença de característica, lá para a Estação Experimental de Bento Gonçalves. E lá eles replicaram esse material genético, começaram a fazer análises desse material com os enxertos que eles começaram a fazer nas plantas deles, e eles verificaram, pessoal, que isso se tratava de uma mutação somática espontânea da variedade Isabel. E o que é essa mutação somática? É quando, pessoal, na gema que você poda e ela brota, lá na gema está a carga genética da planta. Então, houve uma mutação natural na carga genética da planta que estava naquela gema. E quando aquela gema brotou, pessoal, deixa eu pegar, ó, a geminha aqui, ó, deixa eu tirar isso aqui, ó. Essa aqui, na ponta do meu dedão, tá? É a gema. Opa. É a gema. Daqui, pessoal, se eu podasse ela aqui, né, que tá muito alta, podo mais baixo, tá? Daqui dessa gema vai sair o galho com o broto e os cachos da produção, tá? Para a safra do próximo ano. Tá? Então, aqui, pessoal, nessa gema, nessa borbulha, está as características genéticas dessa variedade. E pode acontecer, pessoal, naturalmente, de haver uma mutação nesse material genético, acontece de forma natural, tá? E a planta que vinha aqui, ela vinha com o broto, né, que vinha aqui, vir com características diferentes da planta mãe. E foi isso que aconteceu. A partir dessa mutação somática, observou-se características diferentes
da variedade Isabel comum. Então a Embrapa, pessoal, fez estudos durante anos nessa variedade nova que eles descobriram, né, nessa mutação. E eles classificaram ela, deram o nome técnico dela de ISA CL01, que é a sigla de Isabel Clone 01. E por conta de uma característica principal dessa nova variedade, ela ficou conhecida como Isabel precoce. Tá? Ela carrega a maioria das características da Isabel comum, só que ela fica madura antes, por isso precoce. Tá? Então ela ficou comercialmente conhecida como Isabel precoce. Tá? Mas o código dela, lá para o pessoal da Embrapa, que identifica essa variedade, é ISA CL01. Beleza? Depois lá que o Paulo Adolfo Tessa e os outros pesquisadores da Embrapa, né, classificaram essa variedade, falamos, descobrimos uma variedade clone aí da variedade Isabel, e eles começaram a multiplicar e a disseminar esse material genético no sul e em outras propriedades espalhadas pelo Brasil, para fazer testes da variedade em diversos climas do nosso país. E verificou-se que ela, assim como a Isabel comum, ela era muito resistente à doença, tá? Míldio, vídeo, a ferrugem, inclusive, pessoal, ela dá menos ferrugem nas folhas do que a Isabel comum. É uma coisa que eu percebi aqui. Então eu percebi que a Isabel comum ela é até um pouco mais resistente do que a Isabel comum. Tá? Então a Isabel precoce, um pouco mais resistente que a Isabel comum. Uma característica que eu observei. Ela, pessoal, é uma variedade assim, muito adaptativa. Tá? É uma variedade muito rústica. E ela, pessoal, começou a se disseminar no Brasil pela sua facilidade de manejo, assim como a Isabel comum. Então, a folha, pessoal, ela é idêntica, tá? As características de cacho, de sabor também seguem os mesmos, mas eles têm algumas características aí que a diferenciam um pouquinho, tá bom? Ela, pessoal, assim como a Isabel comum, é uma uva roxa, tá? É um cacho que não tem ombro, então ele é um cacho bem cilíndrico. Suas bagas são bem redondinhas até, e num tom bem escuro. Tá? Mas ela também, como a Isabel comum, ela não tem muito antocianinas. Então se você for fazer, por exemplo, um vinho, um suco, ele vai dar um vinho, um suco rosé muito bacana, tá? Ela é bem saborosa, bem frutada, tá? Ela tem um sabor muito gostosinho, tá bom? Ela, pessoal, seguindo as mesmas características, então, da Isabel comum, ela se adapta muito bem aos climas, bem resistente e é uma excelente opção para ser plantada de pé franco, tá? Que é o caso dessa planta, ela está plantada de pé franco, e ela pode ser enxertada também, tá? Ela é, pelo seu manejo simples como o da Isabel comum, ela é uma variedade, pessoal, que eu aconselho a vocês terem aí no sítio em casa de vocês, tá? Então ela vai muito bem para produção em larga escala, para quem é produtor mesmo de uva, mas é uma excelente opção, pessoal, para quem tem 1, 2 pés, quem quer plantar num vaso grandão, quem quer pôr num canteiro ou num cantinho aí da sua propriedade, tá bom? Uma característica que ela se difere um pouquinho é que os seus cachos, pessoal, são ligeiramente menores. Não tem grande diferença, tá? Mas geralmente os cachos da Isabel comum são um pouco menores. Desculpa, os cachos da Isabel precoce são um pouco menores do que os cachos da Isabel comum. Então eles são um pouquinho mais leves. Geralmente em torno aí de 150, dificilmente passa de 200 gramas, tá, pessoal? Esse aqui é um cacho até grande, tá? Mas geralmente, pessoal, ela vai dar cachos assim, ou mais ou menos assim. Assim, ou até assim, ó. Tá? Então ela não dá cacho muito grande, mas ela é uma variedade, pessoal, bem produtiva, tá? Ela não falha aí de 2 cachos por galho, tá? Então todo galho dela vai ter aí 2 cachos tranquilamente, tá? Eu ainda não verifiquei, pessoal, cachos com galhos com 3 cachos, mas chega a acontecer também nessa variedade. Então, pessoal, é uma variedade que eu recomendo e ela é excelente para vocês terem na casa de vocês, por essa rusticidade, pelo vigor dela, pela boa produtividade e por ter uma qualidade muito elevada, tá bom? Ela, pessoal, chega aí a uns 15, 16 graus Brix, mais ou menos, tá bom? Mas, pessoal, se bem cuidada, assim como a Isabel, ela passa de 25, tá? Vamos pegar aqui o nosso refratômetro
e fazer daquela forma como eu já mostrei em vídeo aqui para vocês. Se não conferiram, pessoal, vou deixar aqui no card para vocês. Então, pessoal, esse é o nosso refratômetro e através dele a gente pinga algumas gotinhas do sumo da uva aqui, fecha e verifica aqui pela refração da luz no prisma o grau de açúcar que tem nessa variedade. Eu vou colher umas 4 bagas aqui de cachos diferentes, tá? Então, vou pegar 1, 2, 3, 4. Aí a gente vai esmagar. Ela, pessoal, é muito interessante para vocês terem. Ela é muito saborosa, tá? Olha a cor do sumo dela, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui na refração, ó. Ela já está bem atrasada, tá? Isso aqui geralmente você colhe lá junto com a Niágara Rosa, final de dezembro, começo de janeiro, tá? Essa precocidade dela adiantou a maturação dela em 30 a 35 dias aproximadamente em relação a Isabel, tá? Geralmente, pessoal, Isabel, não fiquem muito presos a dias, né? Ah, tá, 130 dias, vou lá e colho. Se você tem um clima desse, que a gente já está se arrastando por alguns meses aqui no estado de São Paulo, que chove todo dia, menos incidência solar, tempo muito nublado e muita chuva, sua uva não vai maturar nessa quantidade de dias aí. Ela vai demorar mais, tá bom? Por isso a importância de um refratômetro e de você fazer o teste ali de degustação, né? Provar algumas bagas para você sentir aí realmente a hora de colher. Então, pessoal, ela geralmente fica aí boa, geralmente, tá? Anos comuns, vamos assim dizer. Lá final de dezembro, começo de janeiro. Enquanto a Isabel fica boa, final de janeiro, começo de fevereiro, tá bom? Ela então, pessoal, vamos lá, deixa eu ver se consigo mostrar. Aqui, ó. Pouco mais de 20 graus Brix. Pelas publicações, pessoal, ela chega aí 14 a 16, 15 a 16. Mas, ó, se bem trabalhadinha, pessoal, se você não tem pressa, se você pulveriza legal, roda bordaleza, faz uma boa manutenção foliar, e esse é o resultado. Aí, chegamos em 20 graus Brix, pessoal. 20 graus Brix vai dar aí uma gravidade, né, uma densidade de 1085. É um volume de açúcar muito bom já, pessoal, para você fazer vinho. Vai dar uma graduação alcoólica legal, tá? Se vocês não conferiram também, pessoal, a gente está soltando uma série de vídeos aqui no canal ensinando vocês a fazer vinho de forma bem descomplicada, com materiais hiper simples que vocês conseguem ter na casa de vocês, ou se não tem, conseguem com boa facilidade. E depois a gente vai começar daqui a alguns dias, pessoal, fazer vinho de uma forma um pouco mais técnica. Inclusive trago um aplicativo para vocês que a gente está desenvolvendo aqui no meu sítio em casa, que traz aí passo a passo de como fazer um vinho, já dá os cálculos para vocês, calcula o potencial alcoólico, entre outras coisas aí, esse aplicativo vai estar fazendo. Ele ainda está em fase de testes, mas se Deus quiser, logo logo vamos estar liberando aí para as pessoas poderem estar adquirindo e utilizando. Maravilha, meus amigos? Então, ó, tá aqui, ó, 20 graus Brix, pessoal, da nossa Isabel precoce. Deixa eu deixar aqui. Fica parado aí. Prontinho, ficou. Então, pessoal, ela consegue dar uma boa carga de doçura, tá? Ela não tem tantas ançaninas, como eu já comentei, então ela não dá muita coloração, você não vai ter um vinho tinto com ela, mas você consegue fazer um suco, um vinho rosé também, bem bacana, tá bom? Pelo seu ciclo precoce, pessoal, que varia entre 130 e 140 dias, tá? Mas lembrando, faça uma verificação pelo refratômetro antes de colher, tá bom? Viu que tá num grau de doçura legal, você experimentou, ela tá gostosa, aí você vai e você colhe, ou colhe tudo de uma vez para fazer suco, para fazer vinho, ou você vai colhendo um cacho hoje, 2 cachinhos amanhã, para você ir consumindo aí, tá? Então, por ela ter essa precocidade, pessoal, como por exemplo a Niágara Rosa e a Niágara Branca, ela permite que você faça dupla poda nela, ou seja, você consegue podar ela 2 vezes por ano e você ter 2 safras de uva por ano.
Então você inverte o ciclo natural da planta, tá? Isso está sendo bastante feito lá no Nordeste. Estado de São Paulo faz um pouco. Espírito Santo já ouvi falar também que faz lá no Vale do Tabocas, tá? E você consegue ter 2 safras de Isabel comum por ano, o que a torna, sim, comercialmente até um pouco mais atrativa que a Isabel, que você, por ela ser um ciclo longo, ela só tem uma safra por ano, tá bom, pessoal? Outra vantagem dela é que ela tem uma maturação muito mais padronizada dos seus cachos. Na Isabel, pessoal, a gente tem não vou dizer um defeito, mas é uma característica da variedade. Se a gente olhar aqui, ó, ela já está em um ponto ideal que eu já poderia fazer a colheita dela. Se vocês observarem, não sei se vocês conseguem ver, essas 2 bagas de cima aqui, elas estão numa coloração diferente. Olha esse aqui atrás, ó. Você tem cachos, ó, tem uma baga verde ali no meio. Então a Isabel, às vezes, ela falha um pouco na uniformidade da maturação. Olha, baga verde que não se desenvolveu e ela não vai se desenvolver, ela não vai sair disso, tá bom? Se fosse comercial, pessoal, ideal a gente vir com a tesourinha e fazer um raleio, uma limpeza aí, como a gente já mostrou em vídeo pra vocês também, pra gente ter um cacho mais bonito e apresentável. Olha aqui, ó. Essa baga não vai desenvolver. Olha essa aqui, ó. Ó. Essas 2 bagas estão mais claras que as demais do cacho, tá? Olha essa aqui, ó. Dá pra ver, ó, nítido, ó, a baga bem verde, né, ali no meio, com as demais já no ponto ideal de maturação. Então a Isabel, ela tem essa característica, tá, pessoal? Às vezes ela não amadurece de forma uniforme. Já a Isabel precoce, ela é muito uniforme, o que traz uma vantagem também em relação à Isabel comum. Tá? Ela vai muito bem, pessoal, em diversos tipos de porta-enxerto, para quem é produtor aí, ou quer ter uma muda enxertada, quer ficar mais tranquilo. Assim como a Isabel comum, ela é muito resistente à floxera, tá? Que é aquele inseto sugador que ataca as raízes, que eu já comentei para vocês. Depois eu já vou trazer um vídeo falando especificamente sobre a floxera, também pérola da terra. Então ela é bem resistente ao ataque dessa praga que ataca muitas raízes. No porta-enxerto, pessoal, lá no sul, eu ouço muito falar que ela vai excelentemente bem no Paulsen, tá bom? E ela vai muito bem no porta-enxerto chamado 101-14 MGT, tá? Que também é utilizado lá no sul, ela vai super bem. Aqui na nossa região sudeste, pessoal, estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, ela vai muito bem, e no Nordeste também, tá, pessoal? Ela vai muito bem nos porta-enxertos do IAC, principalmente o IAC 766 e o IAC 572. Lá no Nordeste já ouvi falar também que ela vai bem também no IAC 313, tá bom? Então, pessoal, já que a questão a poda, ela segue as mesmas características da Isabel. Poda curta, ela vai super bem, ela responde bem demais em poda curta. Se você tiver na latada, pode fazer uma poda mista, uma poda mais longa, também vai legal, tá? Ela vai bem na espaldeira, ela vai bem dilatada, ela vai bem no Y também. Se você fizer ela na latada, você consequentemente vai ter uma produção um pouco maior por planta, tá bom? Mas lembre, sempre equilibre o volume da produção, especialmente na latada, para você não ter uma carga muito grande de frutos e esses frutos ficarem com baixa qualidade, tá bom? Se vocês deixarem ela, pessoal, assim, no máximo 12, 15 quilos por planta, 12 quilos, eu acho que a Isabel comum é melhor na latada, tá? É um volume excelente para vocês chegarem. Vocês vão chegar com fruto de excelente qualidade, com certeza. Claro, com todos os tratos culturais, pulverizações, uma boa adubação, controle vegetativo, ela vai super legal também. A folha, como já citei para vocês, pessoal, ó, ela é idêntica à folha da Isabel comum, tá? Ela não tem diferença, mas então, assim, para não confundir, ela é de ciclo precoce, tá? Você olhou o aspecto do cacho, viu que ela amadureceu antes, você sabe identificar e diferenciar bem uma Isabel precoce de uma Isabel comum, tá bom, pessoal? Mas a folha, ela é idêntica, tá? Mesmo assim, eu vou deixar ali na descrição a imagem da folha do fruto, que é a mesma imagem que eu deixei ali para a Isabel, porque as folhas são de fato idênticas, tá bom, pessoal? Vou deixar aqui na descrição do vídeo a publicação da Embrapa, pessoal, trazendo características sobre essa planta, contando toda a história dessa planta, que é uma história muito bonita, especialmente com uma uva assim que ela surgiu de forma espontânea aqui no nosso solo, né, aqui no Brasil. Olha que bacana, né, pessoal? Maravilha, meus amigos?
Espero que tenham curtido essas informações sobre a Isabel precoce, tá? Esse aqui é o primeiro ano de poda de produção que eu fiz nela. Primeiro ano de poda de produção, ela ainda produz pouco. Ano que vem, né? Pra safra do ano que vem, que a poda a gente vai fazer aqui no mês de agosto, começo de agosto. Certamente aí ela vai se adaptar muito bem, tá bom? Quando for fazer a poda, pessoal, eu trago aqui para vocês como ela reagiu a poda, tá? E eu trago para vocês aqui mostrando como é que foi essa poda que a gente vai fazer. Uma característica, pessoal, que eu percebi no primeiro ano dela é que algumas gemas mais basais ela falha um pouco, tá? Então aqui eu podei, por exemplo, com 2 gemas, ela brotou na ponteira, ela falhou na de trás, tá? Esse ano a gente vai aplicar um pouquinho de extrato de alho, para tentar dar uma quebra de dormência nela. Eu ensino para vocês como fazer, para ver se ela volta e brota na base. Aí a gente corta, poda ela curtinha aqui em cima, tá? Ou poda aqui, ó, bem curtinha, com uma gema. Essa gema tá aqui, ó. Vamos ver se podando com uma gema bem na base da brotação, se ela dá uma recuada pra gente não começar a avançar muito com essa planta e a gente ter um problema futuro na poda dela, tá bom, pessoal? Deixa eu ver aqui, ó. Essa aqui ela brotou as duas, ó. Eu podei ela aqui, ela brotou a gema e essa gema aqui. O que eu vou fazer em agosto? Eu vou cortar isso aqui, tirar todo esse galho fora e vou podar ela aqui, ó. Só com essa gema. Porque ela tem uma gema aqui e uma gema aqui. Tá bom, pessoal? Então, eu gosto particularmente aqui nas variedades americanas de fazer poda de 1, 2 gemas, que eu acredito que elas se dão super bem, dão uma carga de produção muito boa pro meu consumo e pro que eu utilizo aqui no meu sítio em casa. Beleza, meus amigos? Espero que tenham curtido. Qualquer dúvida, sugestão, manda ver lá no campo dos comentários. Continue acompanhando os nossos conteúdos, que toda semana tem coisa muito bacana aqui para vocês. A gente faz com muito amor e muito carinho. Forte abraço, meus amigos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo aqui no meu sítio em casa.